No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Excelente manhã de quarta-feira, hoje dia 31 de agosto de 2022. Até aqui nos ajudou o Senhor, último dia do mês, né? Que Deus abençoe você e sua família aonde quer que estejas. Hoje nós vamos tratar do tema a quem Jesus orava ou para quem ele orava. Isso é muito importante, é claro que é tema para uma palestra, né? Um simpósio, onde nós poderíamos ter tempo, né, suficiente para dissecar, esmiuçar esse assunto. A gente já tem falado dele aqui em outras oportunidades, mas se você for observar o canal aqui, esse canal do Minuto da Unicidade, que tinha 100 inscritos, um dia desse já está com 300 e poucas pessoas chegando. E muito obrigado a todos os inscritos no canal no YouTube, pequeno, bem pequenininho, mas eu creio que tem pessoas aqui compromissadas e que gostam de ouvir a unicidade de Deus. Sem mais delongas, nós falávamos ontem por que Jesus orava. Para você que está aqui no YouTube, é só ver o vídeo anterior a esse, tá bom? Vai lá em meus vídeos, já tem a capa lá, e na capa tem o título. É por que ele orava. E esse título de hoje eu coloquei esse nome para quem Jesus orava, porque veja bem, num debate com os trinitarianos, e eu ouvi isso, né, do debatedor, da pessoa, do homem que debateu comigo lá, o pastor Fernando Galli, porque ele dizia o seguinte: mas a quem... Então Jesus, a unicidade é uma loucura, porque, né, vai ver Jesus orando: Pai, afasta de mim esse cálice, Deus meu, por que me desamparastes? Todas essas perguntas. Por exemplo, como é que ele diz Deus meu, por que me desamparaste? Lá em Mateus. Porém, ele fala para os seus discípulos poucas horas antes de ser preso, em menos de 24 horas antes da crucificação, ele fala para os discípulos dizendo o seguinte: está chegando a hora, né, em que o Filho do Homem será preso, será humilhado, vocês todos vão me deixar, vai cada um correr para o seu lado e vão me deixar sozinho. Ele fala: vocês vão me deixar sozinho. Porém, eu não estarei sozinho, porque o Pai vai estar comigo. O Pai estará comigo. E aí vai, Deus meu, por que me desamparaste? Está vendo aí? Que não é simples. Então Jesus falou o quê? Ele falou uma inverdade, uma fake news. Teria Jesus falado uma fake news ali, dizendo que o Pai, garantido para os seus discípulos, eu falo isso no livro que eu escrevi, garantindo para os seus discípulos que o Pai estaria com eles, chega na hora, o Pai abandona, ele dá aquele grito lá na cruz, reclama porque o Pai abandonou? Ora, faça-me o favor. Então não é tão simples assim. E aí, abandonou ou não abandonou? A quem ele orava, que é a parte mais importante. O que nós pensamos o quê? Na questão, todo o parâmetro que envolve a adoração. Nós entendemos o quê? Tem que ter a oração, tem que ter o quê? Né? Uma pessoa orando para um Deus e um Deus recebendo a oração. Está lá a pessoa orando, aqui na terra e no céu, o nosso Deus recebendo a oração, evidentemente. Então nós temos aqui na terra o Filho, e aí muitos unicistas entendem dessa maneira, que a carne é o Filho, orando um Deus que está no céu, que é o Espírito, recebendo a oração. Deixa eu falar de um pouquinho do tema aqui, que provavelmente entrará no livro A Natureza Divina, se a oportunidade nós tivermos para escrever e publicar, né, se tivermos essa chance de publicar, que é o tema da unipersonalidade de Deus. Entendeu? Preste bem atenção. Eu vou ler aqui um versículo para você, para iniciar esse tema aqui. Veja bem. Preste bem atenção. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Tito 2, 13, 14. Paulo diz para Tito: o grande Deus e Salvador deu a si mesmo, não deu outra para outro, deu a si, entregou a si mesmo. O grande Deus e Salvador deu a si mesmo
para purificar para si. Então Deus deu a si mesmo. Que Deus é esse que deu a si mesmo? Como é que é isso? Porque a gente pensa num sacrifício oferecendo a um Deus, mas aqui a questão com Deus é diferente. É o próprio Deus que se dá. Então temos aqui, Deus deu a si mesmo. Esses que falam, Jesus é maluco porque orou a si mesmo. Então, Deus é doido porque deu a si mesmo? Preste bem atenção. Essa terminologia, esse tipo de expressão, a gente precisa considerar, eu falo sempre, insisto nessa tecla, uma questão é o Ocidente, é a construção cultural, estrutura cultural a Bíblia é um livro que não é um livro jovem, o idioma sofre influências, o hebraísmo sofreu muitas influências, o grego e tudo mais, o aramaico, tem línguas bíblicas até que estão extintas, já nem se produzem, quer dizer, se as próprias línguas, algumas já estão extintas. Então a gente pegar com a mentalidade aqui, com o português nosso, com a nossa mente racional aqui, né, para o Ocidente, querer entender assim rapidamente as questões de outra época, o estilo literário, tudo isso são questões que nós precisamos considerar. Por que eu estou falando isso? Olha aqui o que diz aqui, ó. Então, o primeiro versículo que nós lemos diz o seguinte, está dentro do tema, espera que eu vou chegar lá, calma. Que o grande Deus deu a si mesmo, correto? Tito 2, 13, 14. Deus entregou a si próprio. Guarda esse ponto aí com você. A gente vai juntar isso tudo daqui a pouco. Agora outro texto diz assim, ó. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Hebreus 6, 13. Presta atenção. Aqui mais na frente está lá, Deus, o grande Deus, deu a si mesmo. E aqui está dizendo que o Deus eterno, não tendo ninguém para jurar, jurou por ele próprio. Como que? Por que ele jurou por ele próprio? Porque não tinha ninguém maior, não tinha outro maior. Quando ele fez a promessa a Abraão, Hebreus 6,13, não tinha. Esse grande Deus que deu a si mesmo, por não ter ninguém maior do que ele jurou por si mesmo para Abraão. Abraão, eu juro por mim mesmo, porque não tinha outro para jurar. Jurou por si mesmo. E você vai encontrar isso que os tritarianos chamam de maluco, porque não entende as escrituras, mas esse Deus é um Deus maluco, Jesus era um Deus doido, porque ele falava com ele mesmo. Olha, eu vou te mostrar aqui uma loucura aqui, ó. Presta atenção, vou te mostrar uma loucura aqui. Mateus 9, que é a loucura que você quer? Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação do Evangelho. Mateus 9, verso 20 diz assim: eis que uma mulher que já havia 12 anos que padecia de um fluxo de sangue, você conhece bem essa história, Mateus 9, 20. Chegando-se por trás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo mesma, se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. Quer dizer, ela falava com ela própria. Aquela mulher, quer dizer, olha o estilo, como que as pessoas se comportam. Falava com si próprio. Ela dizia entendeu? Aqui, você está entendendo? Uma simples mulher. Era maluca essa mulher? A Bíblia diz que ela falava com ela própria. Ó, se eu conseguir, eu vou ter que fazer isso. Ela planejou, não foi uma mulher burra. Ela não foi de encontro à multidão, ela foi por trás, ela usou toda uma estratégia. Estuda a história dessa mulher. Ela esquematizou, ela organizou tudo. A vida do cristão precisa ser de estratégia. Às vezes, para a nossa fé entrar em ação, nós precisamos também pôr a fé com racionalidade em alguns momentos. De usar de estratégia de sabedoria e não ficar só esperando do céu acontecer o milagre. Ela foi tocar no Senhor, mas ela dizia com ela mesma. O fato aqui em questão dizia com ela mesma. Então ela planejava, ó, faça assim. Quantas vezes eu falo comigo mesmo? Ó, Tony, vamos fazer por aqui. Eu vou te dar um outro exemplo de loucura aqui, de alguém falando com ele próprio. Posso te dar? Na Bíblia. Na Bíblia. Que eu gosto de provar do que eu estou falando. Preste bem atenção. Vamos concluir aqui. Vai passar um pouquinho, mas você vai me ouvindo. Lucas 12, 18. Vou ler do 17. E arrazoava ele entre si. Ó, e arrazoava ele entre si. Lucas 12, 17. Dizendo, que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. E disse, farei isto. Derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos descansa, come, bebe e folga. Mas Deus disse, louco, aí Deus disse que o cara estava louco mesmo.
Essa noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Lucas 12, eu li aqui do 17 até o 20. Então Deus chamou o cara de louco, mas não foi louco porque ele falava com a alma dele, com ele próprio. Esse cara que falava com a alma dele. A loucura dele não era por falar com a alma dele, era confiar na sua capacidade, nas suas estratégias e depender somente de si. Aí é uma parábola, né, falando, né, de outro tema. Mas o ponto em questão é que tanto a mulher do fluxo de sangue quanto esse homem aqui falavam com ele próprio. Agora, se simples mortais... Aí você vai dizer, esse camarada, essa mulher era doida, a mulher falava com ela própria, e a loucura dessa mulher foi atendida. Dois casos diferentes. Aqui, uma da mulher de fluxo de sangue, que Deus ouviu a oração e ouviu ela falar com ela própria, atendeu as estratégias, o esforço dela. E o outro, por falar consigo, o fato não é a questão de falar consigo próprio. Agora, aqui dentro do tema, se um simples mortal consegue fazer isso, por que não o nosso Deus? Então, para terminar aqui, preste bem atenção... O Senhor Jesus estava na condição humana, a gente sempre fala isso. E Hebreus capítulo 5 vai dizer sobre isso. Durante os dias de sua carne, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz, com lágrimas. Aquele que o podia salvar, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, embora sendo filho, esse filho aqui, filho do homem, nas condições humanas, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, Hebreus 5, 7, 8. Então, irmãos, nós temos um Deus que deu a si mesmo, um Deus que jurou por si mesmo, um Deus que entregou a si mesmo. Efésios capítulo 5, ele vai apresentar a igreja a si mesmo. Em outro texto, ele diz que ele vai apresentar ao Pai, a própria carta aos Efésios 5, mas ele vai apresentar a igreja para si mesmo. Ele vai dar a si, o grande Deus deu a si mesmo, o grande Deus jurou por si mesmo. Então, quem recebia a oração? Então, a cruz, ela precisa ser entendida, a questão, a humanidade do Cristo, e a cruz, ela precisa ser muito bem compreendida e analisada, sem a mão carregada de trindade do sistema religioso. Diga-se de passagem, você não me vai ignorar isso, porque a oração precisa de quê? De oferta, ou melhor, precisa do que ora. Na cruz tinha... A cruz tinha o altar, verdadeiro adorador. O Jesus era o sumo sacerdote. Então o que tinha ali? Tinha cordeiro. A Bíblia não fala que Jesus é o cordeiro de Deus? Pois é, Jesus é ou não é o cordeiro de Deus? É o cordeiro, que foi dado pelos nossos pecados, na cruz. Mas ao mesmo tempo que na cruz ele foi cordeiro, ele foi ali na cruz sumo sacerdote, vai dizer o autor aos Hebreus. Coisas que as pessoas ignoram. Ué, Jesus é cordeiro ou é o sacerdote? Porque na lei o cordeiro era um e o sacerdote era outro, não era a mesma pessoa. Na lei não era assim. As pessoas levavam lá os seus animais para serem oferecidos pelo sacerdote, correto? Esse era o procedimento do Antigo Testamento. E com Cristo na cruz, alguém levou o cordeiro lá? Não, era o próprio. O que João vai dizer, João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você está entendendo? Então ali na cruz nós temos o Cordeiro de Deus, nós temos ali o sacerdote, para fazer o sacrifício, tinha que ter cordeiro, tinha que ter sacerdote, tinha que ter o altar, tinha que ter tudo ali, tinha que ter também o Deus para receber a oferta, correto? Pois é. O nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, deu a si mesmo. Deus comprou a sua igreja com seu próprio sangue, Atos 20, 28. Só que muitos não entendem, porque entendem com a mente dividida, que é o que fez a grande Babilônia, dividir a mente das pessoas. Colocar uma trindade onde não existia. E aí Jesus vai dizer aqui, para terminar, uma palavra que ele diz sempre: vocês não entendem a minha linguagem. Está lá em João capítulo 8. Vós sois incapazes de me ouvir. Então ele falava com ele mesmo, ele orava para ele mesmo. Orava na condição humana, porque estava na condição humana, como nós falamos ontem, todo santo vai orar, é o dever do santo. Mas se Deus o abandonou, se Deus deixou sozinho, então Deus não ouviu a oração dele. Mas Hebreus 5, 7, 8 diz que Deus ouviu a oração dele. E em 2 Coríntios 5, 19 diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo recebe. Estava tudo ali. O processo todo estava ali. Não há separação. Em nenhum momento. É isso. Eu volto a dizer, é tema para palestra, para trazer muito mais versículos, muito mais exemplos. Nós precisamos tirar da nossa mente
essa religiosidade, esses conceitos teológicos pagãos corrompidos pelo sistema religioso e crer, entender que só o Senhor é Deus e não há outro além dele. Já me estendi bastante, a gente fala sobre mais esses assuntos. Se você tem mais dúvidas sobre esse tema, deixa aí nos comentários e nós tendo aqui a oportunidade, responderemos com muito carinho, com muito prazer. Que Deus abençoe você, graça e paz, até amanhã. Minuto da Unicidade.